Bom dia, na paz do Senhor. Estamos agradecidos a Deus por mais esta oportunidade de estar aqui neste devocional Pequeno Almoço para compartilhar consigo uma porção da Palavra de Deus. E nesta palavra que eu quero compartilhar nesta manhã, eu quero chamar a nossa atenção para o maior acontecimento da história, o acontecimento que será surpreendente no mínimo, o acontecimento que será espalhafatoso quando se trata das notícias, um acontecimento esse que nenhum homem, nenhum mortal nesta terra, ele vai conseguir passar desapercebido. É o arrebatamento da igreja. Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 25, diz a Bíblia assim: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas suas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao seu encontro. Esta passagem muito gloriosa da Bíblia, ela relata para a expectativa mais nobre, mais gloriosa, que um homem e uma mulher pode ter na face desta terra. É o retorno glorioso de Jesus Cristo. E esta expressão desta parábola, chamada a parábola das 10 virgens, 5 prudentes e 5 nécias ou 5 loucas, são a definição, ou é a definição exata dos dois grupos de pessoas que estarão sendo atores, fazendo parte do momento do arrebatamento. Aqueles que estarão preparados e aqueles que simplesmente saberão a notícia e desesperarão dado a tão grande, tão estrondoso acontecimento. A Bíblia explica que essas 10 virgens, elas caminhavam em uma mesma direção. Muitas delas imaginavam ter um encontro com o Senhor. Existe uma frase muito mentirosa, uma frase enganadora, que diz que todos os caminhos eles conduzem a Deus. Não é uma verdade, porque Jesus Cristo, quando ele disse, João escreve, no capítulo 14 do seu livro, ele diz: eu sou o caminho. Jesus está dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Não existe outro caminho pelo qual o homem pode ir a Deus, a não ser através de Jesus Cristo. Quando o profeta Isaías verbaliza a profecia do capítulo 21 e o versículo 11, ele atém a uma pergunta. Ele pergunta: guarda, a que hora estamos da noite? E nós sabemos que na tipologia bíblica, quando se trata da noite, trata de momento de densas trevas. Quando se trata da noite, trata de momento de pavor. Quando se trata da noite, a noite sempre é provida de expectativa de insegurança, de expectativa de medo, de expectativa de temor, mas de terror. Quando alguém ele tem um encontro com Jesus, os seus medos, os seus temores, as suas preocupações, elas são todas colocadas em um lugar, na presença de Jesus. E quando o nosso medo, aquele sentimento que surgiu pela primeira vez, resultado da desobediência de Adão e Eva no jardim, ele só é eliminado, ele só é banido da nossa vida quando nós entregamos por completo a Cristo. Esta é a razão que, quando a expectativa do arrebatamento da igreja é para nós algo glorioso, algo que não traz medo, traz segurança, isso só é possível quando nós temos um encontro real com o Senhor. A Bíblia diz que, a chegar próximo à meia-noite, aquelas 10 virgens, todas elas tosquenejaram. E o apóstolo Paulo, quando ele explica na carta aos Romanos, no capítulo 13, e o versículo número 11, e o versículo número 12, ele explica que vai alta a noite, vem chegando o grande dia. E ele diz mais: olha aqui, estejamos apercebidos, porque a nossa salvação está mais próxima de nós do que quando no princípio nós cremos. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, o escritor João, quando ele desvenda para nós, quando ele escreve para nós o vernáculo do livro do Apocalipse,
no capítulo de número 3 e o versículo de número 11, ele diz: guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Aquelas 10 virgens, todas elas a princípio tinham um pouco de azeite. A princípio havia algum tipo de fé, havia algum tipo de atitude, havia algum tipo de propósito. Mas o que acontece aqui, eu conjecturando nesta palavra, quando eu faço uma exegese deste texto, eu começo a perceber os dois grupos. As pessoas que começam bem, tomam uma decisão inicial por Cristo, mas para ao meio do caminho, quando vem o sono do desânimo, quando vem o sono da tristeza, quando vem o sono da preocupação, quando vem o sono das inquietações, quando vem o sono das muitas preocupações desta vida, elas simplesmente tosquenejam e dormem e não lembram mais que Jesus vai voltar para buscar a igreja. Existe um grande número, há um grande arregimentamento de pessoas, de homens, de mulheres que outrora já tiveram um contato com a palavra de Deus, já tiveram um contato com as promessas da palavra de Deus, mas em meio às inquietações, às ansiedades, as riquezas desta vida, abandonaram Jesus. Significa dizer que elas não tinham azeite para o momento da prova, não tinham azeite para o momento da adversidade. Mas se você está me assistindo nesta manhã, é porque ainda a porta da graça está aberta para si. O relógio de Deus, ele já se aproxima da meia-noite, e a meia-noite sempre é um lugar, o tempo da mudança. A meia-noite, quando chega na vida de um homem, no tempo presente agora, ele perde a sua vida física e tem que encarar a eternidade. Mas naquele dia do arrebatamento da igreja, quando a meia-noite chegar, o Senhor arrebatará a igreja e vai de encontro a ele nas nuvens. Quando essa expressão acontece, quando este fato acontecer, a igreja vai poder cantar o hino da vitória. E sabe quem vai ficar aqui para avisar que o arrebatamento chegou? São as pessoas que descreram da palavra de Deus, são as pessoas que desobedeceram a palavra de Deus. Mas eu quero te convidar nesta manhã especial a rever os conceitos que um dia foi inserido no seu coração, conceito que um dia fez você fazer um compromisso com Deus, e agora parece que o arrebatamento é algo lendário. Mas a expressão bíblica diz: quando disserem que haverá paz, haverá repentina destruição. O apóstolo Paulo explica isso na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5 e o versículo de número 2. Mas para você que nesta manhã faz um propósito com Deus, para si que nesta manhã está no propósito, aguardando o arrebatamento da igreja, eu quero dizer, a segurança está em si. À meia-noite ouviu-se um grito: eis aí o noivo. E as 5 estavam preparadas, mas as 5 que não estavam pediram: dá-nos do nosso azeite. Sabe o que isso quer dizer? É que existem pessoas que nos dias odiernos, dias esses que são maus, dias que estamos vivendo, que tem a seguinte ilusão na sua mente, que quando chegar na sua idade madura, ele vai entregar a vida a Jesus. Alguém diz: não, quando eu construir o meu patrimônio, eu vou ser crente, eu vou entregar a minha vida a Jesus. No dia do arrebatamento da igreja, eu peço perdão, como se arrependimento fosse fruto da imaginação. O arrependimento, ele é resultado de uma ação direta do Espírito Santo. Ninguém arrepende porque quer, simplesmente por querer. Essa expressão de por querer dá para explicar na Bíblia. 2 homens que prepararam para um momento crucial das suas vidas. Era Judas. A Bíblia diz que Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Mesmo que ele devolve as moedas, mas ele não achou lugar de arrependimento. O remorso muitas vezes é compreendido como arrependimento, mas são 2 extremos extremamente opostos. O arrependimento é algo produzido pelo Espírito Santo, ao contrário do remorso, que é fruto de perdas, simplesmente de perdas. Mas nesta manhã eu quero te convidar a pegar o caminho de volta. Eu quero te convidar a solidificar na esperança desta palavra gloriosa. E eu quero orar por si nesta manhã, para que o arrebatamento da igreja seja tão claro na sua vida como o sol ao meio-dia, e que jamais venha retornar para o lago de fogo, para o lugar de imundícia, para o lago de lodo que simboliza o pecado. Não retroceda jamais, mas prossiga para o alvo, porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Oremos uma vez mais. Pai eterno e glorioso,
nesta manhã de devocional Pequeno Almoço, eu apresento diante do Senhor estas pessoas que estão assistindo e peço que essa esperança do arrebatamento jamais venha sair, jamais venha fugir da memória e possa ser nítido como sendo o sol ao meio-dia. Eu te peço, guarda-nos do temor do Senhor e dá-nos a graça para mantermos, Senhor, livres do pecado, da ação direta do pecado e da prática do pecado. Guarda-nos no temor do Senhor, é o que eu te peço em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Até amanhã, em o nome de Jesus. Eis aí o noivo.